2025 tá acabando. Dá para acreditar? Eu não tô acreditando muito ainda. Parece que acabou de começar e a gente já tá falando de 2026. E quando a gente começa a falar de 2026 na astrologia, é um senta que lá vem história. Porque a gente tem muita coisa acontecendo que vai fazer 2026 ser um ano marcante, assim como foi 2025. Mas vamos lá. Vamos dar nomes aos bois. Muito prazer, meu nome é Giovana, eu sou astróloga aqui do Astrolink e hoje a gente veio falar das previsões para esse ano que vai ser uma caixinha de surpresas e a astrologia tem muito para explicar o que vai acontecer por aí. Bom, vamos criar um contexto. Primeiro que 2026 não está vindo sozinho na história da astrologia e a gente tem muita história para trazer aqui. Primeiro que a gente está vivendo alguns anos de transição astrológica. Por que isso está acontecendo? E o que está levando a gente a chegar nesse lugar? Na astrologia, cada planeta está a uma distância diferente do sistema solar. Então, temos planetas muito distantes do Sol e do planeta Terra, como Plutão, como Netuno. E esses planetas andam muito mais devagar. Então, uma volta deles no Sol não é 365 dias como é aqui na Terra. Cada um tem o seu próprio tempo. E isso faz diferença na astrologia. Quando a gente fala de Plutão, por exemplo, ele pode demorar até 30 anos para atravessar um único signo, coisa que o Sol faz em 30 dias. Então, olha só a diferença. E por acaso, em 2026, a gente vai ter uma conjunção de fatores que diversos planetas vão entrar pela primeira vez em algum signo novo, que vai mudar aí o nosso tema astrológico que estamos vivendo. Primeiro é Plutão. Plutão, ele passou desde o ano de 2008 no signo de Capricórnio. E em 2024, no ano passado, pela primeira vez em 15 anos, ele entrou em um novo signo, que é o signo de Aquário, que agora em 2025 e 2026 ele se consolida. E ele vai se consolidar por mais 20 anos nesse signo de ar. Olha só, os últimos 15 anos a gente esteve sobre um Plutão em Capricórnio, que era um Plutão num signo de terra, um Plutão que trazia questões financeiras, políticas e estruturais à nossa sociedade. E ele entra num signo de ar pelos próximos 20 anos, que vai trazer um frescor. Afinal, o ar, o vento, é a brisa das novas ideias, que provavelmente não vem como uma brisa, mas como um vento que dá um tapa na sua cara. E é isso um pouco a ideia de 2026. E essa área do seu mapa, onde Plutão vai passar os próximos 20 anos, amiga, é um momento importante. É uma área que vai ser movimentada por esse planeta. E isso a gente vai falar daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar de todos os signos. E o Plutão é o primeiro dos pilares de 2026. Ele agora, em 2026, está firme e forte no signo de Aquário. Então, a gente já vem sentindo toda essa onda das inteligências artificiais, todas as questões que a gente tem discutido econômica, política e socialmente. Nós estamos em uma época social em que dá para perceber que o mundo está mudando. As estruturas políticas e econômicas, elas não são como elas eram há 15 anos atrás. E dá para sentir que a gente está indo para um lugar diferente. E esse é um lugar aquariano, um lugar que pensa diferente, um lugar que tira você do seu ponto de vista e te mostra um novo lado. É um lugar de mudança. Temos aí 20 anos para essa transformação. Mas Plutão não está sozinho. Junto com Plutão, mudando de signo, temos também Saturno e Netuno. Ambos os astros que estavam juntinhos nos signos de Peixes agora avançam para Áries juntos.
Então, veja bem, aqui a gente tem um simbolismo muito importante. A gente sai de Peixes, que é um signo mais da imaginação, ele é um signo mais emocional, ele é um signo mais distraído, e a gente entra para uma energia tipicamente de fogo, de força, de coragem, de início de Áries. Áries, ele traz uma chama, ele traz energia para o ano de 2026. E os dois planetas, Saturno e Netuno, juntos avançam logo em fevereiro, juntinhos em Áries, trazendo aí um pioneirismo. É hora de começar, é hora de não ter medo, é de ser o seu carneiro, de ser o seu guerreiro e ir atrás dos seus sonhos, porque realmente essa é o início. Áries é o primeiro signo, a gente termina a jornada em Peixes para iniciar algo novo. E aqui temos também alguns paralelos e temporais. Saturno, ele fica em cada signo por 3 anos. Então, nos últimos 3 anos, ele estava em Peixes e vai ficar por 3 anos em Áries. Já Netuno fica em cada signo por 14 anos. Sim, isso significa que ele passou os últimos 14 anos no signo de Peixes, que é um lugar onde ele está em domicílio. Netuno está forte no signo de Peixes, é onde a gente tem a possibilidade de sonhar, de criar, de imaginar outras coisas, outras realidades. Mas em Áries, pelos próximos 14 anos, é o momento de agir, é o momento de concretizar. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. E daí? Alguém sabe? Ninguém sabe. Você só vai saber quando você começar. Você só vai saber quando você agir, quando você colocar a sua cara, quando você tentar. E se não der certo, ora, você vai ter história para contar. E é isso que Áries fala, é sobre as histórias que a gente conta ao redor da fogueira. É sobre o fogo da juventude que nos anima a flertar, a passear, a brincar, a crescer, a experimentar, a queimar um dedo e a dar risada depois. Porque faz um pouco parte da vida, se queimar, curar e seguir em frente, sem deixar que as coisas te travem por medo. E esse é um ensinamento interessante. Saturno e Netuno vêm juntos e vêm muito fortes, trazendo essa ideia de que a gente precisa alinhar os nossos sonhos, Netuno, com a estrutura, com a praticidade, com Saturno. A gente precisa começar a colocar os planos em prática. Não adianta esperar estar perfeito. O perfeito não existe. Só existe a vontade de começar. E é essa energia que Saturno e Netuno traz, não só para 2026, para os próximos 2 décadas quase. Olha só, a gente tem a oportunidade agora de construir algo novo, que provavelmente vai semear pelos próximos 20 anos da sua vida. E isso é muito alinhado com o fato de 2026 ser o ano 1 da numerologia. E se você não sabe o que isso significa, você precisa assistir o vídeo da Ju, que explicou tudo sobre numerologia e tarô em 2026. É só clicar aqui em algum lugar, vai ter algum link, corre lá para assistir, porque o tarô também, assim, tá babadeiro, vocês precisam ver. Bom, então temos Plutão em Aquário, Saturno e Netuno em Áries. Também temos, porque a mistura de 2026, sempre que a gente pode colocar um pouquinho de mais, é melhor. Temos também a entrada de Urano. Então, Urano, ele é um planeta que demora aí 7 anos para se movimentar de um signo para o outro. Então, nos últimos 7 anos, ele esteve em Touro. E em 2026, ele avança definitivamente para o signo de Gêmeos, que vai ficar por mais 7 anos. Então, temos aí diversos ciclos longos que vão começar em 2026. E Urano em Gêmeos? O Urano em Gêmeos, ele é um frescor de novidade. Ele te convida a quebrar todos os padrões. Invente novos padrões. Crie novas verdades.
a possibilidade de Urano em Gêmeos são quase infinitas, porque Urano traz a ideia de revoluções, Urano traz a ideia de fazer diferente, de quebrar a norma, e Gêmeos é a multiplicidade, Gêmeos é a flexibilidade, é a adaptabilidade, é a resiliência, é a capacidade de sofrer, se adaptar, crescer. É a copa da árvore, é uma copa da árvore que cresce mesmo depois de um inverno extremamente rigoroso. E ela cresce forte, ela cresce com fruto, com flor, ela cresce colorida, ela cresce mais forte do que ela estava antes. Então, Urano em Gêmeos, ele traz essa capacidade de inovação. Ele te convida a inovar. Onde você está se sentindo preso na sua vida, onde você está se sentindo limitado, onde você acha que você não consegue mais. Já dei tudo que eu tinha para dar, não aguento mais. Então, faça o novo, faça diferente, mude completamente, seja maluco, seja você, seja ousado, seja corajoso. O convite de 2026, ele é um convite muito imprevisível, porque ele te convida a fazer o que você nunca teve coragem de fazer até agora. Então eu te pergunto, e eu quero que você coloque aí nos comentários, o que você ainda não teve coragem de fazer e que vem aí. Vem aí, eu acredito que vem aí, porque pode não vir amanhã, pode não vir depois de amanhã, mas a gente vai construindo. E aqui é importante, a gente está falando de Saturno, e Saturno é construção, responsabilidade e estrutura. Não adianta você ir queimando todas as suas cartas e sair agindo por impulso, só por agir, sem plano nenhum, sem saber onde você quer chegar. Você não vai chegar a lugar nenhum. O que adianta é você se planejar, é você pensar qual caminho você pode seguir, mesmo sem ter certeza que esse caminho te levará lá. Mas você tem um plano, você tem uma estratégia. Você quer mudar de emprego? Muda, mas não muda de um dia para a noite, que a gente ainda tem boleto para pagar. Então, temos que mudar com calma, planeje, faça cursos, faça entrevistas, mande currículos, tente coisas novas, desafie o seu chefe a você pegar um projeto que você nunca imaginou que você poderia pegar antes. Vá de pouquinho e depois cresça. A grande beleza de todos esses movimentos de 2026 é que eles vão durar por muito tempo. Então você não precisa ter pressa, mas você tem que tentar. A gente tem que se movimentar. Não adianta esperar a vida passar. 2026 vai atropelar quem ficar parado. É um ano de movimentação. É Áries, é Gêmeos, é Aquário, é fogo, é ar. A gente precisa se movimentar para fazer o ar entrar, para tirar as coisas velhas, para tirar os nossos pesos, os nossos traumas, as nossas feridas e curar tudo isso. Vamos curar e passar por cima de tudo isso e criar dores novas, criar traumas novos. Pelo menos os choros vão ser por novos motivos. E isso também é algo belo. Tenho a possibilidade de criar algo novo. E quando a gente fala que 2026 faz parte dessa trilogia, que está acontecendo desde o ano passado, 24, é porque Saturno e Netuno passaram já metade desse ano em Áries, de 2025. Urano está agora, brevemente, por Gêmeos, ele vai voltar para Touro brevemente por 2 meses, até ele entrar em Gêmeos novamente ano que vem. Então, talvez tudo isso que eu estou falando, esses novos começos, essas sementes que estão para começar em 2026, já estão começando. Você já está sentindo, já está acontecendo aí. Já tem um foguinho no seu estômago falando, acho que eu quero mudar. Acho que eu quero fazer algo novo. Acho que talvez emprego, talvez relacionamento, talvez o meu cabelo, talvez as roupas que eu uso. Não sei, algo em alguma área da sua vida já está sentindo essa
essa sensação de, meu Deus, estou aí, talvez um novo eu esteja para nascer. E sim, as coisas que estão para acontecer em 2026 talvez já estejam acontecendo. Se você parar para prestar atenção na onde dói. Nossa, qual área da minha vida eu realmente não estou satisfeito com X? Essa dor, para onde essa dor te leva? O que ela te faz pensar e como você pode solucionar ela? Como você pode olhar para ela de forma completamente diferente? E é importante dizer também que nem tudo vai ser só coisas, né, internamente. O mundo está mudando e isso não tem como negar. Bom, mas calma, nem todo mundo vai sentir isso da mesma maneira. Cada um de nós, com os nossos mapas astrais particulares, vai sentir os efeitos de Saturno, de Plutão, de Urano, de uma forma bastante particular no nosso mapa astral. E para isso é super importante você saber 2 posicionamentos essenciais. O seu Sol, o seu signo solar, que é o signo baseado na sua data de nascimento. Esse signo vai trazer aí, vai ter influências de 2026 para esse signo. E o outro é o seu signo ascendente. Esse signo é baseado de acordo com o seu horário de nascimento. Se você não sabe o seu signo ascendente, é só você baixar o app do Astrolink agora, fazer o seu mapa astral gratuito e vai lá, faz seu ascendente e descobre. De acordo com o seu ascendente, a gente consegue determinar quais as áreas da nossa vida que vai ser mais impactado. São as relações? É o trabalho? É a nossa saúde? E o guia astrológico de 2026 do Astrolink, você tem tudo isso detalhado. Você tem as suas previsões mensais, mês a mês de 2026, previsões detalhadas para amor, trabalho, saúde, família, tudo que vai acontecer, calendário, tarô, numerologia, sério, você não pode perder. Você não vai encontrar nada mais completo e nada mais pessoalizado e personalizado para você. Então, corre lá no Astrolink agora, baixa o app aqui, só clicar também aqui em algum lugar que vai aparecer e veja o seu guia agora. E assim, vou dar aqui uma detalhada de como isso vai acontecer para o seu Sol e para o seu signo ascendente. Então, aqui é legal você assistir os 2 signos que tem aí o seu signo solar e o seu signo ascendente, porque as 2 influências vão acontecer de forma conjuntas, é uma somatória das coisas. E além de muitas outras coisas no seu mapa astral, obviamente. Bom, então vamos começar com Áries. Para arianos, arianas, ascendente em Áries. Esse é um ano para você começar. Coragem. Mas não adianta agir, só ir lá com essa cabeça de pólvora, que a gente vai que nem um fósforo, acende, queima toda a nossa energia e brum, morre ali, não tem mais nada para entregar depois. Não, é uma ação planejada. É realmente a gente tentar, de forma séria, a fazer aquilo que talvez a gente ou nunca conseguiu fazer até agora, ou nunca pensou em fazer. É uma ação com estratégia. É você realmente colocar sua cara no sol, testar, se jogar num mundo diferente, num mundo de novidades e sem expectativa nenhuma, sem a garantia de que isso vai dar certo ou não, simplesmente fazer e continuar e persistir. Se não deu certo a primeira, adapta o percurso, adapta o caminho, muda as estratégias e tenta de novo. 2026 inicia te ensina e vem trazer esse convite para você refletir sobre persistência, sobre a não desistência das coisas, sobre você realmente conseguir tirar do papel independente das dificuldades do meio do caminho. E Saturno com Netuno em Áries é quase que um retorno de Saturno. Se você tem Saturno em Áries no seu mapa astral, isso com certeza é o seu retorno de Saturno aí para a galera que tiver entre 29 e 30 anos. Agora, se você for
só ariano, ou se você tiver o seu ascendente em Áries, esse Saturno vai estar passando por essas áreas do seu mapa astral e vai estar trazendo essa ideia de autocobrança, mas é uma autocobrança que sabe que você pode entregar melhor e que você pode fazer mais. Então, 2026 te convida a arriscar sem medo, ou arriscar com medo mesmo, e persistir mesmo depois que as coisas não estejam saindo exatamente como você quer, ou exatamente como você imagina. A gente tem que ser flexível. Urano também vai estar fazendo aí um excelente aspecto com o Sol em Áries, vai estar mexendo na casa 3 do ascendente em Áries, então é um momento de comunicação, de conversar, de fazer networking, de trocar ideia, de fazer brainstorm, de testar diferente, de persistir, de continuar. Então, se joga, seja no seu trabalho, se você não está contente com a sua situação profissional ou financeira hoje, nas suas relações, é um momento de você finalizar o que precisa ser finalizado e você sabe no seu coração o que você precisa finalizar. Não adianta mentir para você mesmo, porque para mim você pode mentir, eu vou acreditar em você. Taurinos e taurinas. Esse ano também é incrível. A gente está tendo aí a despedida de Urano, que passou os últimos 7 anos no seu signo. E esse Urano, que nos últimos 7 anos, ele trouxe imprevisibilidade, trouxe mudanças na forma como você se expressa, se você é ascendente em touro, ou na forma como você se enxerga, se você é sol em touro. Esse ano ele começa a trazer algumas conclusões, porque o Urano começa a se despedir desse signo que ele passou os últimos 7 anos para iniciar uma nova jornada. Então, nesse momento, vai ser o primeiro momento depois de 7 anos que você vai conseguir se enxergar sem a influência maluca e revolucionária de Urano. Que talvez você vai poder se enxergar como um novo você. Caramba, olha só como eu cresci, olha só como eu evoluí, olha só como eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer nos últimos 7 anos. E esse novo você, ele vem mais corajoso. E essa coragem traz aí para o ano de 2026 um convite de tipo, caramba, agora que eu tenho essa nova armadura, como que eu posso estrear ela no mundo? Então, a despedida de Urano em touro e entrando para Gêmeos, ele traz uma inovação, um frescor, uma vontade de se ver livre, talvez sem as amarras ou sem pequenas coisas na sua cabeça que te impediam de fazer aquilo que talvez você quisesse. Esse é um momento também muito propício, principalmente no primeiro semestre de 2026, para você se arriscar financeiramente, mas calma, não é exatamente se arriscar, não é sobre jogar naqueles jogos e perder todo o seu dinheiro. A gente está falando de Saturno em 2026, então é tudo com responsabilidade. Mas é sobre você arriscar em investimentos, talvez, ou em fazer coisas que você nunca fez, ou em vender algo que você nunca teve coragem de vender, e que talvez dê aí um retorno financeiro. Isso também vale se você estiver em algum relacionamento, ou se você estiver procurando um relacionamento. Toda essa ideia de que é preciso ter o seu espaço, é preciso ter a sua autonomia, é preciso ter espaço para você crescer e ao mesmo tempo conseguir crescer junto, pode ser muito favorável. Para os geminianos, geminianas, ascendentes em Gêmeos, Urano chega aí para revolucionar. É revolucionar a forma como a gente se comunica, é revolucionar a forma como você se relaciona, é revolucionar a forma como você pensa, revolucionar a forma como você vê o mundo, revolucionar como você é visto. E o céu é o limite, ou melhor, Urano é o limite, muito além do céu.
porque realmente você pode fazer aquilo que você quiser, aquilo que você desejar. É sobre achar a autenticidade do seu coração. E se você quiser mudar de ideia e fazer uma coisa, depois fazer outra, depois outra, depois outra, que sejam completamente opostas, faça tudo. Mas é importante você tomar muito cuidado com a dispersão, porque dispersão leva à ansiedade. E a gente não está querendo mais um ano de ansiedade. A gente está querendo deixar a ansiedade para trás. Então, é preciso ter cuidado, é preciso prestar atenção para você ter foco nas coisas. E sobre conseguir exercitar o seu foco. E aqui é algo muito importante. Foco é um exercício. E quanto mais você exercita, mais forte ele fica. E Urano vai te testar. Vai ter aqui, ó, Plutão também, Plutão em Aquário, ele te testa. São muitas distrações por segundo. É um scroll no celular que a gente consegue ver 1 milhão de coisas. São tantas informações, são tantas possibilidades, são tantas coisas que eu gostaria de fazer, mas a gente precisa escolher, a gente precisa saber priorizar. E esse é um pouco os ensinamentos que 2026 traz também. Junto com Saturno e Netuno em Áries, para você, geminiano ou ascendente em Gêmeos, esse é um momento que vai dar vontade de fazer muita coisa. E eu te aconselho a você realmente fazer, mas não gaste toda a sua energia numa mesma moeda. Não gaste todo o seu entusiasmo para um mesmo momento. A gente precisa aprender a equilibrar e a fazer com que o nosso entusiasmo e a nossa energia dure por um longo período de tempo. Porque o que a gente está construindo agora é algo que vai ser estruturado pelos próximos anos e a gente quer construir algo positivo. Você quer construir algo positivo e você pode. É só a gente ter um pouco de consciência. E você pode colocar essa ideia para qualquer área da sua vida, qualquer uma mesmo. É sobre pensar diferente, é sobre conversar para ter ideias, é sobre abrir o seu networking, abrir a sua cabeça, ser criativo e ser autêntico, ser você. Porque esse vai ser o seu maior triunfo do ano de 2026. Cancerianos e cancerianas. Já para vocês, 2026 tende a ser um ano um pouco mais introspectivo. A gente começa de forma muito positiva. Júpiter em Câncer logo no início do ano é um momento de sorte, expansão e abundância que pode te ajudar a ter coragem e ter a sorte de estar no lugar correto, na hora correta, no momento correto, para aproveitar aquela oportunidade que estivesse ali. Então, fique atento. Logo no início do ano, esse pode ser o momento de aparecer aí, surgir novas oportunidades. E para o restante do ano, esse pode ser um momento para você realmente refletir sobre tudo que você conseguiu chegar até agora, tudo que você conseguiu superar e o que falta para você chegar lá. Com Saturno e Netuno em Áries, eles podem trazer alguns desafios, alguns questionamentos e algumas autocobranças que pode ser difícil distinguir entre o real e a ilusão. Então, é muito importante você olhar para dentro de si, ir para terapia, conversar com os amigos, perguntar, e aí, tô sendo louca? Às vezes a gente tá, e tá tudo bem, todo mundo tem a sua possibilidade, a sua carta branca de ser meio doido às vezes. E um amigo sincero tá ali para nos dizer isso. Então, reflita, olhe para as suas ações e veja onde pode ser que você está errando, ou pode ser que você não esteja conseguindo enxergar toda a situação, todo o contexto, e está enxergando só a sua dor, que é válida, é muito válida. Mas Plutão em Aquário ensina que a gente precisa abrir, a gente precisa ver o macro. A nossa dor importa, mas a dor coletiva, o cenário geral, às vezes interfere mais. E
essa também é uma boa oportunidade para, ao se autoanalisar, você refletir aonde você poderia ser diferente, você refletir aonde você poderia cuidar melhor de si mesmo. Porque muitas vezes, quando a gente está com dificuldade, ou quando a gente sente carência ou necessidade que outra pessoa preste atenção nas nossas dores, é porque nós mesmos não estamos conseguindo enxergar as nossas dores. E é um aprendizado que necessita de carinho, de atenção, de cuidado e de amor próprio. Então, tenha coragem de se amar. Olha, que forte. Essa é a dica de 2026, esse é o conselho. Tenha coragem de se amar exatamente como você é. Para você, leonino, leonina, ascendente em leão, tá na hora de brilhar. Esse é o momento de realmente colocar a sua cara no sol sem medo de queimar, porque se queimar é só passar um pós-sol depois e tá tudo certo. Com Júpiter, no final do ano, no segundo semestre, a gente vai ter Júpiter entrando em Leão e trazendo aí uma onda de boa sorte. O segundo semestre de 2026 pode ser super positivo para você, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua saúde, na sua família. Então, o que você quiser cultivar, qualquer plano que você queira programar, se você puder programar para o segundo semestre, a chance de ter uma boa sorte aí é muito grande. E depois, quando Saturno e Netuno passam por Áries, que também é um signo de fogo, assim como o Leão, a gente tem aí uma harmonia, uma possibilidade. Ambos os planetas, o seu Sol ou o seu ascendente, junto com Saturno e Netuno, andando de forma muito poderosa, trazendo muita criatividade, novidade, romances, flirts, por que não? Quando a gente se sente bonito, se sente atraente, se sente vibrante, é isso que geralmente acontece, a gente atrai outras pessoas, e esse pode ser realmente um ano muito favorável para isso. Mas calma, porque nem tudo são flores. Óbvio, claramente, a gente vai passar aí por alguns desafios. Com Plutão em Aquário desde o ano passado, você provavelmente já está sentindo aí alguns desafios do ego, algumas questões nos seus relacionamentos, nas suas parcerias. Quando Plutão entra em Aquário, ele realiza uma oposição com o seu mapa astral, seja no seu ascendente ou no seu Sol, e traz aí embates. É importante você pensar além de si mesmo, é importante você entender e você ouvir o que as outras pessoas estão dizendo. Então a gente está entrando aí num ano em que o seu brilho vai estar bastante aflorado e que é muito propício para você começar coisas novas, mas também é um ano que, se você estiver exagerando e olhando apenas para você também vai sofrer as consequências. Então é preciso tomar muito cuidado e saber entender as suas relações como um coletivo. Plutão em Aquário, as nossas ações têm consequências nos outros que muitas vezes estão fora do nosso controle, mas é importante para a gente entender, compreender e saber pedir perdão se às vezes errarmos, porque faz parte, né? Errei, não tinha consciência disso, e saber se desculpar e saber aprender com isso é importante. Então, tome cuidado com as suas relações, tome cuidado com o ego, é importante você aprender a pensar em conjunto, a pensar juntos com as relações que você tem. Tome cuidado, é importante na sua área da saúde, fazer check-ups, prestar atenção com o seu corpo físico é o seu templo, tome conta do seu corpo, vá fazer exercícios, beba água, tenha 8 horas de sono, a gente precisa cuidar desse templo para a gente conseguir ter energia para brilhar da maneira como você pode brilhar. Então, aproveite esse Júpiter em Leão logo no fim do ano, que é super favorável,
E para 2026 é importante você pensar que brilhar com consciência é mais poderoso do que brilhar somente para buscar a aprovação do outro. É importante você entender o seu brilho interno e entender que isso não é uma competição com o brilho do outro e que as coisas podem se somar e as suas relações podem crescer a partir disso. Essa consciência de que das suas dores, dos seus medos e das suas potencialidades, ao se mostrar vulnerável e ao se abrir para poder abrir esse espaço para as outras pessoas também poderem mostrar as suas oportunidades, as suas dores e as suas vulnerabilidades, trazem um poder, traz uma capacidade de crescer de forma muito mais forte e de forma muito mais estruturada. Virgem, para você, pessoa de Virgem, Sol ou ascendente em Virgem, 2026 é um ano para você simplificar processos. É um ano que te pede leveza, praticidade nas suas relações, nas suas interações, naquilo que você se propor a fazer. É interessante sim, a gente está em movimento e você está sempre pensando sempre em se aperfeiçoar naquilo que você faz. Mas também, esse não precisa ser o objetivo principal. É sobre abrir espaço para coisas novas acontecerem, coisas inesperadas que você não necessariamente tenha controle sobre. Sobre abrir um pouco a mão do controle e viver com o que a vida traz para você de forma um pouco mais simples, mais leve e com menos pressa, com menos ansiedade para fazer acontecer. As coisas vão acontecer no seu tempo. Isso é muito importante para você, tanto nas suas relações quanto no seu trabalho. Quando você dá espaço, você abre o espaço para as coisas florirem, elas acontecem, mas é preciso um pouco a ausência, é deixar as coisas acontecerem, é preciso respirar fundo, deixar esse ar bater e trazer a renovação. Outra coisa interessante que para você, Virgem, vai ser especial em 2026, a gente vai ter o fim do ciclo de eclipses entre os signos Virgem e Peixes, que estão acontecendo desde 2023, 2024 e vão acontecer até o ano que vem, mostrando aí que esse realmente pode ser um momento para você concluir ciclos, para você finalizar processos, para você perceber que nem tudo precisa da sua do seu constante controle. E não ter controle deixar as pessoas pensarem, deixar as pessoas realmente tomarem decisões por conta própria e você mesmo, você vai conseguir perceber que vai ser muito mais fácil encarar o que realmente importa, vai ser muito mais fácil perceber o que você realmente quer, o que você realmente deseja e aonde realmente vale, de verdade, colocar a sua energia com todo o seu coração. Às vezes é importante a gente se distanciar um pouco para observar o todo e entender o que importa para a gente. Libra para 2026 tem um aprendizado muito, muito grande, muito, muito importante que vem a partir desse próximo ano, que é: não adianta apenas querer agradar os outros. É preciso que você esteja feliz e que você concorde primeiro. É preciso que você queira primeiro. Isso é algo muito importante, porque eu sei, você, senhor Libra, senhora Libra, que tem uma tendência em fazer o que você acha que vai incomodar menos, o que você acha que o outro está esperando, em querer realmente encontrar ali o meio termo entre todos os conflitos e ser o apaziguador. Tem um lado seu que gosta de encontrar esse equilíbrio e essa harmonia, o que é excelente, mas não adianta só viver de uma harmonia falsa, viver
podando as suas ações, podando os seus pensamentos, porque você acha que o outro não vai gostar de ouvir o que você tem a dizer. Não importa mais se o outro vai gostar, ouvir ou não. Não é sobre o outro, é sobre você. E agora é sobre o que você precisa falar. É sobre o que você precisa fazer. E não sobre aquilo que é esperado que você faça. E com Saturno e Netuno entrando em Áries, isso traz uma questão muito grande para os seus relacionamentos, principalmente para o ascendente em Libra. Então, as suas relações tendem a entrar numa conversa. Então, qual é o meu espaço e qual é o espaço do outro? Aonde eu estou me negando para dar para o outro e aonde eu preciso me posicionar melhor. É esse um pouco o pensamento que o início dessa nova temporada astrológica traz. Você, obviamente, que é sim muito louvável a gente querer tentar encontrar um meio termo entre os conflitos com outras pessoas, mas não adianta a gente continuar a fazer isso de novo e de novo e de novo, sendo que toda vez que fazemos isso, a gente se anula de alguma forma. E esse é o principal aprendizado. Não se anule de forma nenhuma nas suas relações, no seu trabalho, na sua saúde. Não se anule. E 2026 vem te desafiar. Vem te desafiar a se impor, te desafiar a falar o que você pensa, mesmo que você ache que seja inapropriado. Ou que não seja um momento. Às vezes não existe um momento perfeito, existe só momentos. E aproveite enquanto você está aqui para falar eles. Então se arrisque, tenha essa coragem. E quando a gente fala de Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos, ambos os planetas vão estar fazendo um trígono aí muito poderoso com Libra. Vão estar fazendo harmonias muito poderosas com Libra. Então, é realmente a possibilidade de você usar, de fazer diferente, de agir diferente do que você sempre agiu. Ora, uma nova você está crescendo, está surgindo. Então, arrisque-se. Ano de reestruturação para os escorpianos. Então, pessoal de escorpião e ascendente em escorpião, esse é o momento de curar. Esse é o momento de olhar para você mesmo, de pensar nas suas dores, nas suas sobrevivências, nas dificuldades que você teve, nos traumas e pensar o quanto isso fez quem você é hoje, com os defeitos e as qualidades, todas elas juntas num grande misto. 2026 te convida a olhar mesmo para você de uma forma nova, talvez como você nunca tenha olhado até agora, e junto com a sua própria intensidade natural de entender novos patamares, novas profundidades que a sua alma pode ir. Pode ser um ano bastante introspectivo e que te convida a soltar o que pesa, a deixar ir o que dói, a concluir ciclos que talvez estejam aí na sua vida há muito tempo e você não teve a coragem ainda. E como eu já falei várias vezes aqui, 2026 é um ano da coragem. E a coragem ela pode ser muito útil em vários momentos. E uma vez que você consiga entender, perdoar, curar essas dores passadas, talvez você encontre uma nova leveza, um novo alívio. E não é sobre esquecer o que aconteceu, é mais sobre entender que mesmo os maiores desafios que você passou te ensinaram algo, te trouxeram para o lugar que você está. E 2026 vai te ajudar a construir em cima disso. Então, te fez mais forte, te ensinou a ser quem você é hoje e a partir disso você consegue construir. É muito, muito poderoso e te ajuda a descobrir e a encontrar a sua verdadeira força para você estar realmente conectado
com a sua autenticidade, com a sua alma e ter força para enfrentar novos mundos e criar novas histórias. Sagitário. Liberdade vai ser a sua palavra. Com Urano entrando em Gêmeos, signo oposto ao signo de Sagitário, você tem uma possibilidade de encarar suas relações com maior leveza, com maior naturalidade. E eu sei que isso já é algo que você adora. A liberdade, a possibilidade, a autenticidade te dá espaço, mas também te desafia. Porque é muito lindo quando a gente fala de liberdade, mas é muito difícil quando essa liberdade bate nas nossas inseguranças ou na insegurança daqueles que estão se relacionando com a gente. E aí você já tem uma temática do ano, as suas relações podem entrar em questão. O que é de fato a liberdade? A sua liberdade afeta o outro? Como a liberdade do outro pode te afetar menos? E são questões que podem ser muito individuais da sua relação que você está vivendo, ou das relações que você vai viver se você for uma pessoa solteira ou solteira. É um momento de você entender quais são os limites dessa liberdade ou para onde a sua liberdade quer que você cresça. É importante entender também que liberdade sozinha, expansão por expansão, sem propósito nenhum, não te leva a lugar nenhum. Você vai crescer e conhecer vários lugares, mas para quê? Por quê? O que você quer trazer com isso? Qual a sua filosofia? Quais são os seus ideais? Quais são os seus sonhos? Quais são suas vontades, seus objetivos? É importante a gente entender a nossa liberdade, os nossos limites, os nossos sonhos e qual é o propósito de tudo isso. Para onde você deseja levar todos esses seus desejos? E é sobre isso que 2026 vem te questionar, vem te provocar. Não adianta você crescer ou você viver experiências só por viver. É importante você viver experiências que fazem o seu coração vibrar, que fazem você se sentir novo, renascido, uma criança empolgada com o mundo. Esse é um ano extremamente propício para você testar coisas diferentes e testar com sabedoria, com responsabilidade, pensando que por mais malucas que sejam as suas viagens, sejam elas mentais ou físicas, que elas te levam para algum lugar que você tem algum aprendizado ou algum pensamento que fale, poxa, só por causa disso aqui valeu a pena ter vivido tudo isso. E é sobre essas experiências que 2026 vai te convidar a refletir, a viver e a crescer a partir delas. Capricórnio. Esse é um ano para entender que pausar é tão importante quanto correr. É importante você acelerar nos momentos que você acha que vale a pena de forma bastante estratégica. Porém, pausar, respirar, observar também é um sinal de sabedoria. Apesar da gente falar que Saturno em Áries, Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário são vários signos que falam sobre movimento, sobre uma mudança constante, diária, de fluxo. Para você, capricorniano, esse é o momento para você entender, se ambientar, se situar. Essa parte, você não precisa se adaptar para esse novo cenário de um dia para a noite. A gente está falando aqui de vários eventos e vários trânsitos astrológicos que vão durar aí as próximas décadas. Então a gente não precisa ter pressa. Literalmente a gente não precisa ter pressa. A gente precisa ter curiosidade e também entender quando as coisas estão rápidas demais para eu conseguir absorver. Entender quando você precisa de um tempo, de um espaço, você precisa recuar, compreender, reestabelecer os blocos na sua mente para depois persistir. Quando a gente fala de estrutura e adaptabilidade ao mesmo tempo,
é sobre construir e se adaptando na construção. E isso faz com que a construção talvez seja mais devagar. Mas aqui a gente não está com prazo. Nosso prazo é bem longo. Então tá tudo bem, a gente pode ir construindo devagar e se adaptando, encontrando os nossos pequenos erros e encontrando as possibilidades de melhorar. É sobre se adaptar e se situar de uma nova forma. E é importante para você, capricorniano, porque Plutão, que passou os últimos 15 anos no seu signo, acabou de dar tchau. E agora que ele deu tchau de vez para Capricórnio e realmente entrou ali para o signo de Aquário, ele também te dá paz. Poxa, nos últimos 15 anos ele estava ali te cutucando, uma transformação constante e às vezes até cansativa. Esse é um momento que, cara, as grandes transformações já aconteceram. Agora as águas estão mais calmas e é o momento para você se estabilizar nesse seu novo eu. Por isso, não tenha medo de pausar, não tenha medo de andar quando você se sentir apto a, mas não tenha medo de pausar, de descansar, de observar, porque isso também é um sinal de sabedoria que vai te ajudar a navegar por 2026 de forma muito mais fácil. Aquarianos e aquarianas, esse vai ser um ano não desafiador, mas vai ser um ano interessante para nós. E eu digo para nós porque eu também sou aquariana e eu tô no mesmo bonde de vocês. E para os aquarianos, com Plutão entrando em Aquário, provavelmente você já está sentindo isso desde o ano passado, no mínimo. E se não sentiu ainda, fica tranquilo, você vai sentir nos próximos anos. Um borbulhar de novas informações. Plutão, ele vem mexendo com o que a gente sempre acreditou ser certo. Ele vem mudando aquilo que a gente acreditava. Então, antes eu achava que alguma coisa não era nada e de repente esse é meu foco agora. Antes eu achava que algo era muito importante e agora aquilo nem passa pela minha cabeça. Nossas prioridades mudam, as coisas que a gente nunca imaginou que ia estar passando pela nossa cabeça agora, começa a passar. E Plutão é um dos grandes, um dos planetas que está desencadeando esses sentimentos, e ele vai ficar aí por alguns anos. E não só Plutão, além de Plutão, a gente tem Urano em Gêmeos, que para os aquarianos é um momento de você ser você, sem dor, sem peso na consciência daquilo que os outros vão pensar. E eu sei que você já é bem bom nisso. Os aquarianos, nós somos bem conhecidos como seres diferentões, a gente já é bem bom em ser nós mesmos de forma completamente autêntica, mas agora é sobre você ser você mesmo e você se empoderar disso. É sobre você bancar quem você é no seu trabalho, com as suas esquisitices, com as suas maluquices, com as coisas que você adora. É sobre você ser assim nas suas relações, sejam elas as familiares, os relacionamentos, os profissionais. É sobre você trazer ideias malucas para a mesa e falar, poxa, viajei, galera. É realmente sobre mudar as perspectivas daquilo que você imaginou sobre quem você é até agora. É sobre se reconhecer, se conhecer novamente. 2026 pode ser o início, pode ser o plantar das sementes de uma grande revolução que você vai viver os próximos anos, que pode afetar todas as áreas da sua vida. E a princípio pode ser desafiador. Pode ser difícil, pode ser doloroso. Mesmo quando a gente banca que somos muito autossuficientes para as outras pessoas, lá dentro do nosso coração, quem que a gente tem que convencer
que a gente é realmente autêntico e feliz por ser esquisitos do jeito que somos, é nós mesmos, não é o outro, não é sobre agradar o outro, é sobre se agradar, é sobre agir de acordo com aquilo que você acredita, na sua vida individual, na sua vida coletiva, na sua vida social. Então, tenha coragem. E se você tiver medo, tenha medo e coragem. Porque a gente não precisa matar o nosso medo, a gente pode agir além do medo, independente do medo. Vai com medo mesmo, se joga desse jeito mesmo, que às vezes você ganha um joelho ralado, às vezes você ganha uma história incrível para contar. E por fim, mas não menos importantes, piscianos. Vocês têm aí um presente, que é Saturno, depois de 3 anos no seu signo, saindo, se despedindo de Peixes e entrando definitivamente em Áries. Então esse é o momento, 2026, que alguns bloqueios que vocês podem estar sentindo nos últimos anos, você consiga destravar. Nossa, eu não consegui fazer isso por 3 anos, de repente você vai conseguir. Olha só, que maravilha. Então, o próximo ano ele é um ano perfeito para você tentar coisas novas, ou para você tentar de novo aquilo que você já tentou antes e não deu certo. É para você retentar, mas com um olhar diferente, um ponto de vista diferente, talvez com uma liberdade maior, sem se cobrar menos, antes feito do que perfeito. Siga seu coração, faça aquilo que você acredita. Às vezes esse é o primeiro passo para você transformar os seus sonhos em realidades. É fazer aquilo que você acredita. É realmente com todo o seu coração, é com toda a sua possibilidade, é você falar, eu vou dar o meu melhor. E é o seu melhor. Não é nem o melhor do mundo, nem o pior. É só o seu melhor e isso é o suficiente. E além de Saturno e Netuno se despedindo de Peixes, a gente também tem aí o fim da temporada de eclipses em Peixes e Virgem, que também traz uma conclusão de algo que está transformando a sua vida nos últimos anos. Se você tem ascendente em Peixes, todos esses eventos astrológicos que aconteceram nos últimos anos podem ter interferido sobre como você se coloca no mundo, sobre como você se enxerga, sobre as qualidades que você enxerga em você mesma. E esse pode ser um momento maravilhoso para você abraçar o seu propósito, para você encontrar essa capacidade de uma forma um pouco mais leve, de uma forma menos. Como se você estivesse vivendo uma terça-feira qualquer, mesmo que nessa terça-feira qualquer você esteja lançando o projeto dos seus sonhos, que, aliás, pode ser algo muito positivo para o próximo ano, porque as coisas têm capacidade de crescer, de florescer, e como a gente não precisa ter pressa, a gente não precisa também apostar todas as nossas moedinhas num único pote. Pode ser um teste aqui, um teste ali, um teste aqui. E olha só quantos conhecimentos e aprendizados você vai ganhar ao longo desse tempo. Então, 2026 te convida a tentar, a se permitir, a errar de uma forma mais leve, sem ter uma energia tão pesada em cima de você. E os erros e os tropeços que acontecerem nesse processo também vão te ajudar a seguir em frente. E para você entender, para todos vocês entenderem mais como isso vai afetar o seu mapa astral, vocês precisam ler o Guia Astrológico de 2026 do AstroLink. Lá vocês têm um calendário completo, mês a mês. Você tem as previsões para o trabalho, para as relações, para a saúde, numerologia, tarô e muito, muito, muito mais. Sério, acessa agora, clica no link que vai estar aqui em algum lugar e veja o seu guia. Baixe o aplicativo do AstroLink e vai ver o seu guia de 2026, porque ele é um manual de instruções perfeitos que vai nos ajudar a lidar com toda essa maluquice que está acontecendo no mundo e no astrologia.
E sabendo um pouco como essas energias vão lidar e como isso vai afetar o meu mapa astral, você vai ter muito mais ferramentas para conseguir lidar com isso da melhor forma e plantar as melhores sementes que você quiser plantar, que você realmente acredite, porque 2026 pode fazer os seus sonhos se tornarem realidade. Basta acreditar.